Olá, seja bem-vindo a essa temporada de 5 perguntas e um conselho. E hoje nós estamos recebendo aqui essa mulher que é psicóloga por profissão, mas que sempre foi apaixonada por artesanato. Quando ela se casou, ela decidiu largar uma profissão que ela tinha uma ótima carreira com trabalho publicado, premiado, e ela sabia que, ao tomar essa decisão, o retorno dela para essa área em que ela era formada seria muito difícil. Mas, como ela diz que escolheu caminhar pelo caminho que a faria feliz e foi para o artesanato. Ela teve, gente, o maior fórum de scrapbooking do Brasil, a Creative Scrappers. Ela deu aula de artesanato em loja, em revistas publicaram o trabalho dela, revistas de artesanato, participou de programas de TV e hoje ela é proprietária da EC Company. E é com muita alegria que eu chamo aqui para bater um papo com a gente, para responder 5 perguntas e nos dar conselhos sobre empreendedorismo, Elisa Delatorre. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada, Sol, pelo convite. É um prazer imenso poder conversar um pouquinho com você. Ai, muita alegria, gente, muita alegria conhecer a Elisa no programa da Alway, como eu já falei com vocês aqui, que é de Academia de Mulheres Empreendedoras, que foi subsidiado pelo governo americano e a gente conseguiu concluir. E a Elisa foi uma das finalistas também, gente. A mulher é boa pra caramba. E eu fiquei muito curiosa, né? Eu chamei a Elisa aqui para ela contar pra gente. Elisa, como que você começou a sua empresa, a ESA Company? Quais são os seus objetivos? Como é que você começou? Conta pra gente. Tá bom. O Huawei foi um crescimento para todas nós e um prazer, assim, foi uma bênção poder te conhecer e conhecer as meninas. A EIC eu comecei em 2009, né, quando eu tive a ideia, que eu percebi que o mercado, eu sempre gostei muito de artesanato, né, então desde pequena eu sempre fiz artesanato, mas daí fui para a carreira de psicologia, casei, e daí eu decidi que eu não queria mais ir para a área de hospital, né? Porque eu trabalhava dentro do hospital, não tinha sábado, não tinha domingo, eu queria me dedicar à família. Então, eu fiquei em casa, mas sempre trabalhando, né? Sempre fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali de artesanato, como todo mundo que gosta de artesanato, tinha como hobby. E quando eu engravidei da minha primeira filha, eu queria ter aquilo registrado, né? E eu descobri o scrapbook. E no scrapbook eu me apaixonei. Gostei muito. E ali eu queria colar as fotos, queria fazer o álbum e usava muita flor. Eu usava muita flor, assim, tudo eu colocava flor, porque eu sou apaixonada por flor. E daí eu percebi que tudo era importado aqui no Brasil. Todo o material de scrapbook era importado. As flores tinham um preço absurdo. E eu falei, por que não produzir aqui no Brasil? Né? Será que isso é muito difícil? E a partir de 2009, eu comecei a pesquisar muito o mercado, pesquisar maquinário, pesquisar desenvolvimento, pesquisar matéria-prima, até que em 2014 eu fundei a EC Company, em Barueri, né? Sou de São Paulo. E ali a gente começou a produzir flores e estamos até hoje produzindo, comercializando flores. Então foi assim que a EIC começou, né? Por uma paixão e uma necessidade de preço, de valor. E, gente, olha que interessante. Eu vou até deixar o card aqui. A gente entrevistou a Tereza Peçanha, do Rio de Janeiro, que também começou, no caso dela, foi após a aposentadoria, momentos de vida, né? Mas começou, na verdade, desde os 9 anos ela já gostava de artesanato. Então, um ponto muito importante. Empreendedores futuros que estão aqui assistindo. Começa a buscar quais são suas paixões, coisas que você gosta de fazer, até como ela falou, passatempo. E a Tereza, né, que a gente entrevistou, também falou sobre isso, que ela sempre gostou, foi trabalhando e quando se aposentou, ela começou a fazer, ó, por uma necessidade. Segundo ponto, o empreendedor, ele tá de olho numa necessidade que foi dela, mas que ela observou uma necessidade de outras pessoas também. Né? Não foi à toa que ela fundou uma empresa em vez de ficar só no hobby. Ela começou a ver, peraí, outras pessoas também têm essa necessidade. Então, que bacana você falar isso. E o terceiro ponto que me chamou a atenção, Elisa, e aí para quem está assistindo,
Não foi do dia para a noite. Ela sempre gostou de artesanato. Em 2009 começou a se dedicar com mais afinco devido ao nascimento da filha, mas foi só em 2014 que a empresa surgiu. Então, às vezes, a gente está tanto com muitos empreendedores de palco, empreendedores de mídias sociais, né, que só são imagem. Então, de repente, quem está assistindo pensa assim: ah, vou abrir uma empresa já logo. Não, tem todo um processo aí de você se estruturar. E que bom que você trouxe isso logo na primeira pergunta, Elisa. E aí, quando a gente fala de artesanato, muita gente que está em casa pensa, mercado artesanal, como é que vai ganhar dinheiro com isso? Então, conta para mim como vocês aí da empresa se destacam, né, nesse mercado artesanal e ainda, ó, artesanato, mas vocês usam muito as mídias sociais. Conta para mim como é que é essa união e como vocês se destacam. Tá bom. Artesanato, as pessoas têm muito esse preconceito, né? Que é uma coisa, eu faço ali, faço só uma caixinha, faço só. Então, você mudar o jeito que você olha, porque o mercado de artesanato é muito grande, mundialmente, né? 75% das cidades brasileiras tem algum comércio de artesanato. A cada de 5 artesãos brasileiros, 3 têm isso como a única fonte de renda. Eles trabalham disso e eles se sustentam a partir do artesanato. Então, você mudar o seu olhar e a sua visão do artesanato, que não é uma coisa simples, um passatempo, isso já te ajuda. Né? Isso já te ajuda a encarar como um trabalho. Esses dias mesmo, uma pessoa falou: mas como que eu vou ganhar dinheiro com um trabalho como se fosse um trabalho real? Não, a partir do momento que você investe tempo, que você se dedica e que isso te traz alegria e que você fala, vou ganhar dinheiro a partir disso, o seu mundo muda, né? A sua postura no trabalho muda. Então, é uma profissão, se você encarar como profissão. E a gente teve que aprender essa coisa de mídia social, né? Porque até antes de pandemia, eu só atendia atacado, então eu só vendia para lojista. E eu não precisava muito estar ali engajada em mídia social, divulgava mais ou menos, mas o meu foco era o atacado. Então, assim, a conversa com o lojista é diferente. E com a pandemia, a gente teve que aprender. Né? Teve que aprender a usar mídia social, teve que aprender. Eu achava que o meu público estava no Instagram, porque eu ouvia todo mundo falando Instagram, 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 e ali eu investia toda a minha energia no Instagram e não dava resultado. E eu falava, estou fazendo alguma coisa errada, né? Porque assim, estou dedicando, e de repente eu descobri que o meu público está no Facebook. Então, assim, eu uso o Instagram como uma vitrine, né? Coloco ali uma ou outra coisa, a gente não pode abandonar. Então, coloco algumas coisas no Stories, coloco alguma coisa no feed, mas o meu foco principal é Facebook. Então, no Facebook a conversa é mais próxima. No Facebook a gente coloca algum vídeo, coloca faça você mesmo, porque eu não posso só tentar vender produto através da mídia social, né? Eu tenho que mostrar um conteúdo, porque quem está na mídia social, no Instagram, só está ali passando como um passatempo, ele só quer ver alguma coisa rápida e alguma coisa que alegre. A vida às vezes está tão complicada, né, no dia a dia, que a rede social ela é para você se integrar, se interagir com as pessoas. Então, ali a gente fica mais uma conversa mesmo, um bate-papo. Eu não estou focada, compre esta flor, né? Não, o que você pode fazer com essa flor? Ou como que você pode fazer alguma coisa? Às vezes a gente posta coisa que nem é do que a gente vende, né? Como pintar um carimbo, como fazer alguma coisa, que são produtos que a gente não vende. Mas que o artesão, ele agrega, porque quando você trabalha com artesanato, você não fica especialista só em uma coisa, né? Não é só porque eu faço crochê ou bordado que eu só vou usar o bordado. Eu vou me inspirar em todas as artes, né, em todas as técnicas de artesanato. Então, você oferecer um material que agregue. Então, é assim que a gente tenta se destacar na mídia social. E, gente, aí você já ficou assim, caramba, ela não fica só vendendo a flor. O que que ela faz? Tem aqui na descrição do vídeo todos os contatos, como você pode encontrar a empresa. Tem coisas lindas. Quando eu entrei no site a primeira vez para conhecer, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela assim: Elisa do céu, que coisa maravilhosa! É incrível
o que vocês fazem aí. E eu mostrei as flores, gente, porque assim, eu não sou. Eu fiz crochê quando de 10 aos meus 18 anos, eu fiz algumas coisas de artesanato, já ganhei o meu dinheirinho, como se fala, né, com artesanato mais nova, mas hoje eu costumo brincar que, sei lá, acho que eu perdi as habilidades, né? Então eu mostrei as flores pro meu marido e ele falou: Isso é de verdade? É de tão perfeitas que são. Então dá uma olhada aqui, gente, na descrição depois desse vídeo e já começa a seguir a EC Company, a EC Company, coloquei um E no meio, a EC Company, para vocês verem o trabalho que eles fazem. E aí você falou sobre pandemia, você falou sobre aprender redes sociais, falou sobre começar a ver onde o cliente está, né? Então foi muito interessante. Então, pessoal, fica essa dica, né? Qualquer mídia social, você começar a ver o seu público. E eu queria saber, então, justamente quem são os seus clientes e de que maneira, o que vocês oferecem de diferencial para esse cliente de vocês. Tá. Então, a gente atende B2B2C, né? Então, a visão e a conversa tem que ser diferente para os dois. Então, a gente atende o atacado, a gente atende o lojista, né? Vendemos para o Brasil inteiro, para lojas de todo o Brasil, que seja de artesanato, e então com eles é uma conversa. E tem o consumidor final, aquele artesão, que é para quem eu estou focada ultimamente, né? É porque ele precisa, nesse momento, ser empoderado, né? Para poder passar por essa pandemia. Então, a gente tá focado nele, geralmente no artesanato, 95% são mulheres, não tem uma parcela de homem, mas a grande maioria é mulher, de uma faixa etária que vai de 25 a 50, 55 anos, mais ou menos, é o grande público, é quem usa muito do artesanato como uma fonte de renda, né? Então, é esse o meu público, é esse para quem eu estou tentando chegar e me comunicar. E o nosso diferencial é oferecer produtos sustentáveis. Então, desde o início da produção, lá em 2009, quando essa coisa de sustentabilidade, vegano, não estava tanto em moda, a gente já tinha uma preocupação, porque o uso de papel é muito grande aqui, né? A gente produz flor, então a gente produz de tecido, mas o grande material mesmo é o de papel. Então acho que a gente faz 80% da nossa produção é de papel. E desde o início a gente se preocupou em utilizar papel certificado, que vem de área de manejo, então que não agride o meio ambiente. O que sobra, né, a para da nossa produção, a gente recicla e transforma em papel reciclado e oferece um outro produto. Então, quando o cliente está consumindo o nosso produto, não é um produto simples por ser só uma flor, não, ali tem toda uma preocupação. Iniciamos tinturaria natural, então a gente tem florzinha, por exemplo, essa daqui, ó, essa amarelinha, ela não usa tintura, né? Ela não usa tinta, ela é de tinturaria natural. Então, não polui a água que a gente está usando. E a gente está indo nessa pegada por causa da preocupação mesmo, né? Vendemos cera para quem faz vela, a gente vende cera vegana, então que não tem parafina, porque parafina vem do petróleo, então tem toda uma questão ambiental, de poluição. Então, os nossos produtos, a gente está tentando cada vez mais ser uma empresa ecologicamente sustentável, né? Oferecendo um produto que o artesão vai poder ter tranquilidade porque às vezes fica uma caixinha, você faz uma caixinha que passa de geração para geração essa caixinha, né? Tem o caixinha que era da minha avó, que ela fez, né? Então a gente guarda e é um produto que então tem que ter durabilidade e caso aconteça alguma coisa e seja descartado, que não estrague, que não polua o meio ambiente. Então essa é uma grande preocupação e é o que a gente oferece de diferencial neste momento para o nosso cliente final. Então, você que está nos ouvindo, tanto quem quer ser artesão, quanto você que de repente entrou assim, deixa eu ver quem é essa pessoa. Você não é artesão assim como eu, mas olha que bacana, você quer empreender, já ter essa preocupação, gente.
Já se foi há muito tempo a era de empresas que sejam só focadas em dinheiro. Cada vez mais vocês devem, né, durante todo essa temporada aqui do 5P1C, vocês ouviram empreendedoras falando sobre propósito, sobre autenticidade, sobre sustentabilidade, sobre preocupação com o outro. Esses são os empreendedores que vão ter longevidade, porque não tem como mais, né, o planeta não vai conseguir sobreviver com predadores, né? Então, olha que bacana. Sim, precisamos de gerar renda, empregos, mas a Elisa trouxe aí vários exemplos do que a empresa dela está fazendo para que isso seja de modo a deixar um planeta para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, né? Não é só o imediatismo. E aí eu queria saber, tá muito lindo ouvir você assim, falando, nossa, ela está falando de titularia, está falando de exportar, está falando tanta coisa. Mas você, a gente tem que lembrar que não nasceu nesse ambiente, não nasceu já numa empresa, então você certamente teve que desenvolver várias competências para empreender e ter sucesso. Conta pra gente que competências foram cruciais você desenvolver e que uma pessoa que está assistindo a gente possa, assim, sabe, ter um checklist, caramba, eu tenho que desenvolver algumas competências. Quais foram, Elisa? Olha, foram muitas, porque assim, como todo artesão, eu não sou uma pessoa organizada, né? Então, assim, se você vê a minha mesa de trabalho, ela, quando você está criando alguma coisa, é assim, né? É uma bagunça. Então, primeiro, eu tive que desenvolver organização. Para desenvolver a organização, eu tive que aprender a lidar com planilha, a fazer planilha, porque para mim Excel assim era só uma coisa cheia de quadradinhos, sabe? E de repente eu tive que aprender a mexer com aquilo e a usar, porque eu fazia tudo em papelzinho, escrevia papelzinho, daí depois não achava o papelzinho, cadê o papelzinho? Então, tive que me organizar, aprender a mexer com fluxo de caixa, tive que aprender a me comunicar, porque sempre fiz muito as coisas para mim, né? Então eu sabia do que eu estava fazendo, eu sabia do que eu estava falando, mas o meu, por exemplo, o meu funcionário, ele tinha uma dificuldade de entender aquilo que estava na minha cabeça. Por quê? Só estava na minha cabeça. Né? Então eu tive que aprender a me expressar, a falar com calma, com paciência, e explicar como fazer, porque como tem uma parte da produção que é manual, então você demonstrar, você ensinar, então são competências que foi ao longo do tempo sendo desenvolvidas, né? Porque eu faço de uma forma, mas eu tenho que entender que o outro tem o tempo dele de aprendizado, né? Então, o meu funcionário tem o tempo dele de aprendizado e eu tenho que respeitar o tempo dele e estimular esse tempo e parabenizar quando alcança, né? Muitas vezes eles me superam hoje. Então, uma coisa que eu fazia, eles fazem melhor do que eu. E eu acho isso extremamente gratificante. Então, uma competência que eu tive que desenvolver muito é aceitar o tempo do outro e ver o quanto que uma pessoa cresce a partir daquilo que você ensina. Então, ensinar a ser professor não é para todo mundo, é uma vocação, né? E eu tive que desenvolver, não que eu seja professora, mas eu tive que desenvolver essa habilidade de ensinar. Então, acho que foi os grandes desafios. Gente, quem sentiu que a Elisa é gente como a gente, quando ela falou da organização, hashtag Elisa gente como a gente, comenta aqui, Elisa gente como a gente. Eu falo todo mundo, eu tô gravando, tá tudo muito lindo aqui, mas não vai olhar minha bancada, porque o processo criativo, para mim, tá, gente? De repente vocês são mega organizados, eu falo, não, mas eu realmente é um caos para poder haver a criação, pelo menos para mim. Então eu preciso, a minha casa é toda organizada, exceto a minha bancada, que é onde eu trabalho mais. Então, ela é e sempre foi assim. Então, olha quanta coisa, gente. A gente não nasce sabendo tudo. Então, eu gostei que a Elisa falou: ah, planilha de Excel no quadradinho. Quase que eu falei, para mim ainda é quase. E às vezes a gente não sabe, dá medo, mas precisa para poder a sua empresa crescer. A coisa mais difícil para o empreendedor crescer é justamente isso que ela falou. Está aqui na minha cabeça, mas eu preciso passar para o outro de forma clara, respeitando o tempo dele. E
ninguém cresce sozinho. Então, você viu que ela falou que ela treina a equipe e parabeniza, ela reconhece o crescimento. Então, gerir pessoas, tudo isso que ela foi falando, né, organização, fluxo de caixa, gestão de pessoas, planilha de Excel, esses aprendizados não foram no piscar de olhos, no estalar de dedos, mas que foram necessários. E eu acho que assim, todo mundo precisa para poder crescer, que a gente consegue até certo ponto fazer sozinho, mas chega um momento que você não vai longe sozinho. Estamos chegando ao final, gente. Estamos chegando ao final. Se você já está vendo aqui, já dá um like, porque a gente consegue entender que é um conteúdo que você gosta e eu consigo trazer mais pessoas para compartilhar seus conhecimentos aqui no nosso quadro, em outras entrevistas, em outros momentos também. E quando você compartilha, né, no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo, você compartilhar que há possibilidade, que há esperança, ainda mais para mulheres. Certamente você conhece alguma mulher que de repente está em casa, está cuidando do filho, mas que precisa de uma renda, não sabe nem por onde começar. Compartilha a playlist inteira, mas compartilha o vídeo aqui da Elisa com essas pessoas, tá? E comenta também, porque como vocês sabem, eu sempre repito, são só 5 perguntas no quadro, mas nos comentários você pode fazer quantas perguntas forem. Então, sempre que a gente lança o vídeo, na primeira semana, a gente convida o nosso convidado a dar uma espiada por aqui e responder. Claro que não dá para o convidado ficar entrando sempre, mas na primeira semana, sempre a gente tem essa parceria. Então, perguntem à vontade. E também, óbvio, já começa a seguir a Elisa, já vê o site, porque vocês vão ter um canal mais estreito também de comunicação. Então, estamos na última pergunta antes do conselho. E eu gostaria de saber exatamente qual foi ou qual é o principal desafio. Você já falou algumas coisas, mas o principal desafio para você empreender nessa área que você está. Tá, o principal desafio foi fazer com que os lojistas acreditassem que era um produto nacional, feito com matéria-prima nacional e com padrão internacional, mas com um preço nacional. Então, assim, eu demorei acho que 2 anos para que os lojistas confiassem no produto. Então, muitas vezes eu tinha que dar o produto gratuitamente, né, como amostra, falar teste, porque eu confiava no meu produto. Então, assim, testa o produto, vê, né? Vê com as mãos. Artesão tem muito isso de ver com as mãos. A gente tem olhos nos dedos. Então, assim, testa, vê. Quando o lojista pegou e teve uma lojista que é lá de uma área nobre de São Paulo, né, com clientes top, que só comprava coisa importada, ela pegou aquilo na mão e ela falou, Elisa, você se superou, você está melhor do que qualquer marca internacional. Então, assim, esse foi parabéns. Esse foi o maior desafio, sabe? Convencer o cliente, e ainda é uma coisa que eu tenho que fazer com o meu consumidor final, né? Convencer que aquele produto que ele está comprando não é qualquer produto, ele tem uma preocupação com qualidade, ele tem um acabamento especial, e que se ele comprar, não vai ser uma coisa que, assim, vai se desfazer da noite para o dia, né? Então, esse foi o meu maior desafio, mostrar para o outro que o que eu produzia era tão bom e às vezes melhor do que o importado, porque brasileiro às vezes desconfia do que é nacional, não valoriza o produto nacional, né? E mudar isso é um grande desafio, foi e ainda é. Uau! Pessoal, 2 anos. Quantas pessoas com 3, 6 meses falam, ah, não dá para mim não. Ah, não, o mercado tá ruim, não aceito não. Percebe? Então, persistência é outra característica, né, do comportamento empreendedor. Então, ela teve a ideia, teve a visão e viu que ela falou, confio, confiável, confio no meu produto. Então, é buscar essa excelência. E a gente vai se despedindo com um gostinho de quero mais. Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, que talvez queiram empreender na área de artesanato e queiram parar de achar que é só a vovozinha que faz artesanato que não tem nada para fazer. Não, você pode ter um negócio, uma renda. Que conselho você dá para quem quer empreender nessa área, Elisa? Além da persistência, né, e de acreditar em si mesmo, é melhorar 1% ao dia.
Então, assim, isso foi libertador quando eu aprendi isso. Melhore 1% ao dia, porque às vezes a gente tem a ideia lá do topo, eu quero chegar lá naquele topo, né? Mas ele está tão distante que desmotiva. Né? Então, não importa se você vai vender toalhas bordadas, se você vai vender uma cesta de crochê, né? Essa cesta que você vai fazer, ela tem que ser melhor a cada dia. Você vai desenvolvendo a habilidade. Se você, qualquer coisa que você vai fazer na vida, melhore 1%. 1% é possível melhorar ao dia, né? Se a gente pensa, nossa, eu tenho que melhorar 50%, isso já desespera, desestimula e a gente procrastina. Mas 1% é possível. E assim a gente vai construindo a vida e melhorando, né? Então é minha dica. Gente, 1%. A gente já pode praticar agora no fim desse vídeo. Elisa, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por você estar aqui, por compartilhar tantas essas ideias, dessa experiência que você tem, né, essa mensagem aí do 1% que, como você falou, é libertador para todos nós. Então, assim, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, só agradeço o convite. Foi um tempo muito gostoso esse. Eu estava nervosa, né? Nossa, como que eu vou, né, conversar? Mas foi super agradável. Muito obrigada, Sol. Ah, obrigada, e pessoal, mais uma vez, inscreva-se aqui no canal, ative esse sininho do bem, porque é ele que vai te notificar dos próximos vídeos também. E aqui nos comentários, já lembra? Hashtag Elisa, gente como a gente. Faz pergunta para ela, vai? Beijo para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.